noite a todos, aqui é a Karina Flor, eu sou do 10º período de Psicologia e agora eu vou apresentar para vocês o meu pré-projeto de TCC. Então, como já está aparecendo na tela, o meu tema é o manejo do ato suicida à luz da psicanálise. Falar sobre o suicídio na clínica psicanalítica é um grande desafio, porque o suicídio é da ordem da urgência, do limite, da dor psíquica extrema. E uma das principais observações feitas a respeito da psicanálise é o tempo do processo analítico, que costuma ser longo, costuma levar anos, e o suicídio é da ordem da urgência. Então, independentemente de qual modelo teórico o profissional utilize, é importante compreender que o suicídio contempla sempre a dimensão do sofrimento. Então, o objetivo do meu trabalho é investigar na literatura como se dá o manejo do ato suicida à luz da psicanálise. A justificativa científica é que o suicídio é uma questão de saúde pública que tem se agravado na nossa sociedade. O suicídio é responsável por 1/4 das mortes no mundo. Uma pessoa comete suicídio no mundo a cada 40 segundos, segundo a Organização Mundial da Saúde. E no Brasil a gente tem uma morte por suicídio a cada 46 minutos, segundo o Ministério da Saúde. Então, diante desse cenário tão alarmante, diante desses números crescendo tão rapidamente, é importante que o profissional seja qualificado para atender essa demanda, já que no contexto do ato suicida, o tempo é imperativo, o suicídio é da ordem da urgência. A justificativa científica é que o tema aqui levantado tem relevância no campo da saúde mental, porque esse assunto tem sido discutido com bastante frequência no meio acadêmico especializado, tanto que hoje a gente vê cursos de pós-graduação, especialização em suicidologia, cursos que anos atrás a gente não via. Então, investigar as possíveis estratégias de manejo, de intervenção, pode contribuir com a ciência, porque vai fornecer repertório para nós, futuros profissionais, e para profissionais que também já estão na área, repertório para lidar com esses pacientes, prevenindo talvez o ato suicida. Então, a palavra suicídio tem origem no latim, a partir da junção das palavras sui, que é si mesmo, e caederis, que é ação de matar. Então, segundo Cassorla, significa a morte de si mesmo. O Neuribotega vai dizer que a tentativa de ceifar a própria vida é um pedido de socorro frente a uma condição insuportável. E para Freud, o suicídio é um dos desfechos possíveis para os conflitos psíquicos. Então, o suicídio ele é um fenômeno multideterminado, multifatorial. Não é possível atribuir apenas uma causa a esse fenômeno. Então, quando alguém tenta suicídio porque perdeu o emprego, ou porque terminou um relacionamento, ou descobriu uma doença grave, esse acontecimento foi apenas o fator que precipitou o ato, que precipitou a tentativa. Mas esse acontecimento, ele interagiu com outros acontecimentos na vida do sujeito, interagiu com a personalidade, com as características dele, culminando no ato suicida. O Neuribotega vai dizer que 90% das tentativas graves ocorrem no contexto de uma doença mental. Nessa mesma direção, o Cristiano Nabuco de Abreu, que escreveu aquele livro Teoria do Apego, que ele fez uma releitura do Bowlby, ele diz que uma relação rica e segura com a mãe nos primeiros anos de vida, ou com quem faz a função mãe, função pai, cuidadores, nos primeiros anos de vida, é o principal preditor de saúde mental na vida adulta. E da mesma forma, um apego desorganizado, seja ambivalente ou evitativo, é um dos principais fatores para a doença mental na vida adulta. E, consequentemente, para o suicídio, já que o Neuribotega já explicou que 90% dos suicídios acontecem no contexto de uma doença mental. Então, a direção do tratamento psicanalítico vai depender de que tipo de ato que se trata, se é acting out, que eu já vou explicar o que é, ou passagem ao ato. E vai depender também de que estrutura psíquica se trata, se se trata de um sujeito neurótico, psicótico, perverso ou melancólico. Então, o acting out, a gente costuma ouvir o senso comum falar: fulano tentou, quando a pessoa tenta suicídio não morre, Fulano tentou suicídio, mas não estava sofrendo não, ele só queria chamar atenção, não estava sofrendo não. Embora o acting out signifique encenando, o sujeito cria uma cena e se insere nela, um elemento de mostração no acting out, esse sujeito também está sofrendo. Ele também está em muito sofrimento, até porque uma tentativa de suicídio é uma forma muito disfuncional de tentar receber atenção. Então, o acting out é quando o sujeito faz um ato dirigido ao outro como um pedido de amor e de reconhecimento. Assim, ele cria uma cena e se insere nela, há um elemento de mostração. Ele quer mostrar o seu sofrimento e quer ser visto, com o objetivo de receber afeto, há um apelo ao outro. Há um elemento de mostração, que na passagem ao ato não há. A passagem ao ato é a ação planejada para ser bem sucedida. O sujeito está identificado ao resto, ao nada, ele não suporta mais a dor de existir.
Então, nesse caso, não há um elemento de mostração. O sujeito quer realmente sair de cena e se precipita no ato suicida, em que há êxito, né, infelizmente, em muitos casos. E a Soraya Carvalho, que é uma psicanalista que trabalha já com suicídio há quase 30 anos, ela diz que, muito importante isso, sendo acting out ou passagem ao ato, é importante dispensar a mesma importância e cuidado ao paciente. Mesmo que o inconsciente deseje o malogro do ato, mesmo que inconscientemente ele não deseje morrer verdadeiramente, ele quer, na verdade, ser visto, ele quer receber afeto, isso não torna a dor do sujeito menos verdadeira. Então, para Freud, a transferência, o vínculo, é o motor da análise. Nesse mesmo sentido, né, o Lambert e o Barley, depois de revisar mais de 100 estudos, eles defendem que 40% do progresso em psicoterapia se deve a fatores exteriores à terapia, a fatores extraterapêuticos, como qualidade do apoio social e relações familiares, fatores estressantes. 30% da melhora em terapia pode ser atribuído a fatores comuns a todas as psicoterapias, como qualidade do vínculo terapêutico, a empatia, o afeto, a estima positiva. E 15% da melhora em terapia será resultante do efeito placebo ou expectativa do paciente, e somente 15% seria atribuído à aplicação de técnicas próprias de cada modelo teórico, né? Porque cada abordagem tem as suas técnicas. Então, corte lacaniano, associação livre na psicanálise, imaginação ativa no Jung, dessensibilização sistemática na TCC, técnica da cadeira vazia na Gestalt, as técnicas são importantes, mas não é o mais importante, né? A melhora em terapia, somente 15% está relacionado com as técnicas, né? O mais importante são os fatores extraterapêuticos, né? 40%, como está aí no slide, e 30% tem a ver com o vínculo, com a qualidade do vínculo terapêutico. Então, esses pesquisadores, né, o Lambert e o Barley, dizem que os pacientes que sentiram melhora na terapia e sentiram que a terapia ou análise foi bem sucedida, descreveram o terapeuta como atencioso, interessado, compreensivo e respeitoso. É claro que isso não quer dizer que os profissionais não precisem se preocupar em aprimorar suas técnicas, não é isso? O que ele quer dizer é que os profissionais precisam lembrar que o desenvolvimento do vínculo terapêutico é um componente curativo primário da terapia. E é esse vínculo que vai fornecer o contexto para que cada técnica específica de cada modelo teórico exerça a sua influência. Acho que eu passei um pouquinho aqui. Aí, nessa mesma direção, o Daniel Kupperman vai dizer que é preciso ter um olhar diferenciado de cuidado em caso de pacientes que tentaram suicídio. Então, ele diz que ele fala sobre a psicanálise do sensível, né, o Daniel Kupperman. Então, ele vai citar a presença sensível do psicólogo frente a esse paciente como um fator de proteção contra o suicídio. E uma coisa muito interessante que ele fala é que, para haver melhora em terapia, ele diz que o analista precisa abrir mão dessa postura teflon. E por que ele cita teflon? O teflon é quando a gente vai fritar ovo, vai fazer carne, né? A panela que tem teflon, a frigideira, o ovo não gruda na panela, né? Nada pega no teflon. O teflon não absorve nada. O teflon é inatingível. Né? Então ele está fazendo uma crítica a essa postura de analista inatingível, que nada toca nele, nada pega nele, né? Então ele diz que o profissional tem que abrir mão dessa postura teflon e assumir uma presença sensível frente à dor desse paciente. Então a Soraya Carvalho vai dizer também que o suicídio é um modo de saída da cadeia significante, porque sendo significante a linguagem, o sujeito, ao invés de falar sobre a sua dor, ele atua. Então, o ato vem no lugar de um dizer. Então, o suicídio, para a Soraya Carvalho, é uma recusa ao saber. É o único ato que vai no sentido de não querer saber de mais nada. Ela diz também que, para atender pacientes que já tentaram suicídio, foi preciso fazer uma adaptação na técnica convencional psicanalítica, pois se trata de pacientes que são dispostos a desistir de tudo, né? Logo, a condução do tratamento é diferente. Então ela diz assim que é bem comum na psicanálise, né, que ela pergunta qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa, né? Em análise, o analista, né, o profissional costuma fazer perguntas e apontamentos procurando implicar o sujeito na sua dor, né? Qual a sua parte no que acontece com você, né? O que você tem a ver com aquilo que acontece com você? E nesses casos de pacientes graves, ela diz que não é possível fazer
esse caminho, né? Um caminho inverso, que daí eu vou explicar lá quando eu me aprofundar mais nisso quando eu for apresentar meu TCC. Mas não se deve implicar o paciente em seu sofrimento, mas acolher, validar a sua dor, né? Sem questionar como que esse sujeito pode estar contribuindo para as próprias tragédias, né? Porque se ele implicar o paciente em seu sofrimento, ele pode agravar o quadro desse paciente e esse paciente se precipitar numa crise suicida. Então é preciso acolher a dor do sujeito, para que aos poucos ele substitua o gozo mortífero do suicídio pelo desejo de saber sobre o que acontece com ele. E aos poucos, bem aos poucos e com muito cuidado, começar a questionar esse sujeito sobre a sua parte e seu sofrimento, né? Sobre como ele contribui para as próprias tragédias. Então o objetivo geral do meu trabalho é investigar na literatura como se dá o manejo do ato suicida à luz da psicanálise. Objetivos específicos: conceituar suicídio, identificar o papel do psicólogo no contexto do ato suicida, descrever o processo de manejo clínico do psicólogo frente ao ato suicida por meio da abordagem psicanalítica. O método trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva e de revisão de literatura narrativa. Foram consultadas as bases de dados Cielo, PepSic e Google Acadêmico com as seguintes palavras-chave: suicídio, psicanálise e manejo. Foi consultado também o banco de dados do Ministério da Saúde, assim como o banco de dados da Organização Mundial da Saúde e o portal do Conselho Federal de Medicina. Foram considerados os livros produzidos nos últimos 24 anos e os artigos produzidos nos últimos 19 anos, disponíveis com texto integral online nos idiomas português e inglês, que abordassem o manejo do ato suicida à luz da psicanálise, bem como seus aspectos psicológicos. Foram excluídos os trabalhos que não apresentavam esse assunto em seus resumos. Resultados esperados: espera-se com esse estudo identificar o papel do psicólogo no contexto do ato suicida e descrever o processo de manejo por meio da abordagem psicanalítica, bem como ampliar o entendimento desse conceito para profissionais de saúde visando novas pesquisas. Esse é meu cronograma, meu orçamento e referências. Obrigada por assistir. Tchau, tchau.